Calma, os próximos 5 filmes de Star Wars vão ser focados na Rey? Que história é essa? Pois é, segundo um novo artigo que saiu no The Hollywood Reporter, a Lucasfilm está moldando os próximos lançamentos no cinema em volta da personagem. Mas será que isso realmente está acontecendo como estão falando? Ou será que tudo faz parte de um truque para inflar os números semestrais? Vem comigo pra gente debater tudo isso agora. Bom, primeiro bora ler aqui o artigo e depois a gente vai adentrar o assunto. A corrida dos filmes de Star Wars por Rey e o futuro da franquia na tela grande. A catadora que virou Jedi, interpretada por Daisy Ridley nos últimos 3 episódios do filme, é essencial para a próxima reviravolta da ópera espacial. Esqueça a Estrela da Morte, a arma mais cobiçada no arsenal de filmes de Star Wars é a personagem Rey Skywalker. Ai meu Deus. Desde a revelação em 7 de novembro de que Simon Kinberg havia assinado para desenvolver, escrever e produzir uma nova trilogia de Star Wars para Lucasfilm e a Disney, o debate se concentrou em se seria ou não uma continuação da chamada saga Skywalker de 9 filmes, a vinculando ao legado de Luke Skywalker, Darth Vader e histórias inicialmente estabelecidas por George Lucas em 1977. O motivo do debate é que a nova e esperada trilogia contaria com Rey de alguma forma ou estilo. Alguns fãs expressaram críticas de que a Lucasfilm retornaria ao poço para fazer episódios, como são chamados, além dos 9 filmes que compõem a história Skywalker, que foram anunciados como concluídos com o episódio 9, A Ascensão Skywalker de 2019. O filme arrecadou 1,77 bilhão globalmente, mas também não foi bem recebido por grande parte dos fãs, recebendo uma nota B+ do público pesquisado pelo CinemaScore e uma contagem de 51% dos críticos do Rotten Tomatoes. Pois é, né? Essa é uma coisa que a gente não esperava tão cedo, que é justamente retomar a saga Skywalker. O episódio 9 ele foi vendido como sendo o capítulo final dessa saga, dessa grande história. No fundo, todo mundo sempre suspeitou que a gente poderia ter o episódio 10, 11 e 12, mas que talvez isso fosse demorar 20, 30, 10 anos, sabe? Já que as trilogias original, sequel e prequel tiveram esse grande gap entre elas. Então já fazer aqui os episódios 10, 11 e 12, eu acho que é cedo demais. Mas enfim, vamos voltar aqui. Mas Rey, a catadora que virou Jedi, interpretada por Daisy Ridley nos últimos 3 filmes da franquia, é a chave para a próxima reviravolta da franquia. Isso potencialmente coloca o desenvolvimento da história da trilogia de Kinberg tão cedo em seus estágios conceituais quanto pode ser em rota de colisão com o filme independente de Rey que está ativamente em andamento com a diretora Sharmeen Obaid-Chinoy. Esse filme, revelado com alarde em abril de 2023 na Star Wars Celebration de Londres, é estrelado por Daisy Ridley e já poderia estar em produção se não fosse por alguns ventos contrários inesperados, com 3 escritores sendo demitidos e agora na busca de um 4º escritor. E aqui é aquilo que a gente comentou no vídeo passado, né? O filme da Sharmeen Obaid-Chinoy estava sendo vendido ali como talvez um começo de uma trilogia da Rey sobre essa nova ordem Jedi. Inclusive, esse é o título até então do filme. Porém, agora a gente teve a notícia de uma nova trilogia do Simon Kinberg, que seria os episódios 10, 11 e 12. Então já temos essa confusão. E ainda foi dito que a personagem principal aí também dessa trilogia do Kinberg seria a Rey, fazendo com que dos próximos filmes de Star Wars, 4 já fossem com a personagem. E aquilo que a gente sempre fala, é uma personagem muito divisiva, sabe? Que não agradou a galera e agora a gente vai ter ela em praticamente todos os filmes aí do futuro. Mas a gente já vai falar mais disso. Talvez seja por isso que a Lucasfilm foi receptiva ao discurso multi-história de Kinberg. Qualquer coisa para levar Rey adiante. Mas isso gera rumores no submundo de Star Wars de cineastas disputando personagens. Ridley, por sua vez, disse recentemente ao The Hollywood Reporter o seguinte: sinto que o novo ou os novos serão muito interessantes. O tempo passou e muita coisa mudou para mim. Pessoalmente, então, será interessante voltar para alguém que eu conheço tão bem, no caso a Rey, mas em um momento tão diferente. Enquanto insiders contestam a noção de que há uma batalha pela Rey, definitivamente há uma deliberação interna dentro da Lucasfilm sobre o que fazer com a herdeira de Skywalker em seguida. Entre aspas, ela é o ativo cinematográfico mais valioso, de certa forma talvez o único que Star Wars tem agora, disse uma fonte próxima à franquia
franquia ao The Hollywood Reporter. O Mandaloriano, de Pedro Pascal, e o Grogu são criações do Disney Plus que terão seu poder na tela grande testado com um longa dirigido por Jon Favreau, com o lançamento previsto para 2026. Aqui tem uma coisa que eu acho que é a chave para toda essa discussão. Segundo essa fonte interna ali, parece que dentro da Lucasfilm, em termos de cinema, eles só estão vendo a Rey como esse ativo cinematográfico. Ou seja, precisamos contar histórias no cinema. Quem a gente tem que já é conhecido do público? Temos a Rey, que já foi a protagonista de uma trilogia e durante 3 filmes não conseguiu ser desenvolvida de uma forma satisfatória. Então vale a pena, será, pegar mais 3 ou 4 filmes para tentar reverter esse quadro? E aí a gente tem o que eu ia falar. Eles estão levando em consideração só que a Rey é um ativo cinematográfico, mas a gente tem o Mando e o Grogu, que são um sucesso no mundo inteiro, foram um verdadeiro fenômeno, e o Grogu ultrapassou em popularidade por alguns anos, até o Darth Vader, segundo algumas pesquisas, ele se tornou o rosto de Star Wars. Então ele furou bolha. Tenho muitos amigos que nem gostam, nem assistem Star Wars, mas conhecem o Baby Yoda, conhecem o Grogu, até começaram a assistir The Mandalorian, deram uma chance para Star Wars. Então o Grogu, ele tem esse poder, o Mando tem esse poder. Então eu acho, na minha opinião, que depois do filme The Mandalorian e Grogu, se tudo for bem feitinho, eles vão ser a nova cara da franquia. Até porque o Grogu tem apenas 50 e poucos anos, então ele ainda tem mais 850 para queimar, então tem muita coisa. Ele é uma página em branco e é um personagem cativante que todo mundo já ama. Então, se a gente for colocar aqui uma briga entre a Rey e o Grogu para disputar quem que vai ser a cara de Star Wars aí pro futuro, eu acho que o Grogu é uma escolha muito melhor e eu torço muito para que eles escolham o Grogu para ser essa nova cara de Star Wars. E eu sei que essa notícia aqui pode ser até um pouquinho desconcertante para você, mas eu tenho uma notícia que é ainda mais desconcertante, mas que é muito importante. A Hicks Ford acabou de anunciar a sua Black Friday e tá com descontos incríveis. O site tá inteiro com 15% de desconto e usando o nosso cupom que é MANDO, você garante ainda mais 5% adicionais. Ou seja, você pode conseguir 20% de desconto no seu pedido e garantir sabres de luz de altíssima qualidade, tanto de RGB quanto NeoPixel, dos seus personagens favoritos ou modelos únicos. Aqui, cada peça é feita com muito carinho, forjada pelos mestres Jedi mais experientes da galáxia, garantindo altíssima qualidade e aquela garantia de 1 ano para você usar seu sabre em duelos sem medo. Mas voltando aqui para a notícia, segundo fontes, Rey deve desempenhar um papel em vários filmes que estão sendo produzidos, embora ainda não esteja claro quais. O desenvolvimento do filme Star Wars está sob escrutínio há vários anos, com a chefe da Lucasfilm, a Kathleen Kennedy, sendo criticada por não desenvolver personagens significativos além daqueles criados por Lucas antes da venda para a Disney em 2002 por 4 bilhões de dólares. E se a franquia olhar para o futuro em sua linha do tempo canônica, todos aqueles personagens amados como Luke, Leia, Vader, Obi-Wan, Yoda, Han estão mortos ou tiveram suas histórias envolvidas em prequels ou spin-offs. Rey, criada na era pós-George Lucas, é sem dúvida a única entidade com cacife para essa tela grande agora. E aqui tem uma frase muito importante: o armário está um pouco vazio, diz outra fonte. O que é um grande problema aí que a gente sabe que ocorreu com as sequels. Eu não sei porquê, mas eles mataram todos os personagens legado, ou seja, Luke Skywalker está morto, a Leia, o Han Solo, o Yoda, o Obi-Wan e o Vader já estavam antes, tá? Para ser justo. Mas é isso, a gente poderia ter agora, quem sabe, uma trilogia com o Mark Hamill sendo um Luke mais velho, encontrando o Han Solo. A Leia, infelizmente, a gente nunca mais vai ter, porque realmente a Carrie Fisher faleceu há alguns anos. Mas sabe, eles foram diminuindo as opções dos personagens que tem cacife, que chamam a galera para ir pro cinema. E agora eles meio que criaram essa armadilha para eles mesmos, né? Agora eles têm apenas a Rey, que é uma personagem muito divisiva, muita gente não gosta. E aí eu falo, a saída para mim é o Mando e o Grogu, que aí eles têm a aceitação do público. O que a contratação de Kimbrick deixa claro é que o desenvolvimento de filmes na empresa continua sendo seu próprio ecossistema único em Hollywood. Existem vários filmes de Star Wars sendo desenvolvidos que sobrepõem a personagens ou linhas do tempo. Eles não são relacionados, mas qualquer um que fosse lançado primeiro poderia, em um efeito dominó, impactar os que seguiriam. Tendo o filme ali da origem do Jedi, do James Mangold, que se passa muito tempo
tempo antes da saga Skywalker, sendo uma das exceções. Alguns diretores na Lucasfilm sabem no que os outros estão trabalhando, enquanto outros não têm a menor ideia. Por exemplo, Taika Waititi está trabalhando em um filme de Star Wars. Shawn Levy, o diretor de Deadpool e Wolverine, tem um projeto de longa-metragem em andamento e a ideia da série do Lando do Donald Glover mudou do Disney Plus e agora está sendo tratado como um projeto de filme para o cinema. E claro, o projeto de Rogue Squadron também ainda está em desenvolvimento como um longa-metragem. É uma maneira diferente de desenvolvimento, diz outro insider familiarizado com a maneira de trabalhar da empresa. Há muito trabalho paralelo acontecendo. E aí eu acho que é algo que me leva um pouco a uma coisa que a gente vem pedindo há muito tempo, que é talvez uma troca de comando na Lucasfilm. A Kathleen Kennedy é uma excelente produtora, tem vários filmes fantásticos no currículo dela na época do Spielberg, mas como a cabeça do estúdio da Lucasfilm, ela deixou muito a desejar, e esse estilo aqui, onde cada um vai fazendo o seu projeto e eles não se conversam com o outro, é justamente o que deu muito errado nas sequels, onde a gente viu um diretor vindo e escrevendo o roteiro para um filme, e aí o cara que vai fazer a continuação faz uma coisa completamente diferente, e o terceiro refaz e faz outra coisa, e vira uma bagunça. Então a gente tinha que ter um cara, tipo um Kevin Feige na Lucasfilm, para chegar e falar, ó galera, esse é o plano de filmes, esse é o arco narrativo dos próximos 10 anos da Lucasfilm. Você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso. A sua história conecta na dele assim, a dele no seu assim, tá tudo bem definido e vambora. Mas do jeito que tá na Lucasfilm, fica tipo, aquele cara tá fazendo uma coisa ali, o outro tá fazendo uma coisa ali, mas ninguém sabe o que um tá fazendo, e depois quando o filme estiver pronto, vai ter esse problema das coisas não conversarem entre si, entendeu? Então esse é um grande problema, e era uma coisa que a gente esperava que acabasse no ano que vem, com o fim do contrato da Kathleen Kennedy, mas como a gente viu que ela estará envolvida na produção da trilogia do Simon Kinberg, não dá pra saber agora se ela vai realmente sair da Lucasfilm, vai só pra direção, ou se vai continuar do jeito que tá. Eu acho que do jeito que tá complicado. Isso também aponta para a natureza única de Star Wars. Para os fãs, e nesse caso cineastas e produtores, não é uma marca ou uma franquia, mas algo semelhante a uma religião. Ao contrário da Marvel ou da DC, com décadas de histórias as impulsionando para frente, ou até mesmo Harry Potter, com 7 livros já desenvolvidos, Star Wars em seu cerne tem sido feito assim desde os filmes originais de George Lucas, e nada foi codificado ou se tornou mais canônico nos tempos modernos do que esses 3 primeiros filmes. Para os cineastas e os executivos, a primeira trilogia, ou a trilogia clássica, é o Antigo Testamento. Aspas aqui. Você está sendo solicitado para criar um Novo Testamento. Acrescenta uma fonte que trabalhou em filmes anteriores. Aspas de novo. E ninguém consegue concordar em nada e há muita dúvida sobre os significados. Bom, isso aqui vai muito ao encontro do que eu falei. Falta alguém chegar ali e falar, isso vai ser feito. Esse é o significado das coisas. Um comando no sentido criativo da parada, sabe? Outra fonte familiarizada com o processo tem uma mentalidade mais empresarial, observando. Star Wars é um empreendimento baseado na nostalgia, e eles estão ficando sem maneiras de criar nostalgia. E é exatamente isso, gente. Eu acho que a gente, até como fã, consegue ter essa noção. O pessoal lá da Lucasfilm tá com dificuldade de enfrentar os desafios e tentar construir novas histórias. E também tem muito disso, essa hesitação e esse desacordo interno em como interpretar o legado do George Lucas. Como continuar a história de uma maneira que continue sendo o que já estava sendo feito. O problema central é que Star Wars tem se apoiado muito na nostalgia. Até porque a nostalgia vende demais. É só você ver, a maior bilheteria de Star Wars aí da história foi o episódio 7, que é um remake descarado do episódio 4. Então é difícil produzir um conteúdo novo que mantenha esse mesmo impacto emocional. Não é fácil. E para que Star Wars avance, talvez seja necessário abraçar novas narrativas, ao invés de ficar tentando recriar o sucesso dos filmes originais. Embora referências e easter eggs e tudo isso possam enriquecer novas histórias, focar demais nos personagens antigos acaba limitando o crescimento. E o sucesso de novos personagens de The Mandalorian, como o Grogu e o Din Djarin, provam que o público tá aberto a novas figuras que podem se tornar tão icônicas quanto as passadas. O Grogu e o Mando entraram aí pro panteão de grandes, lendários personagens de Star Wars. Quem vai ser o próximo Mando? Quem vai ser o próximo Grogu? É isso que a gente tem que ver. Todo esse texto do Hollywood Reporter sugere que Star Wars se inspire no George Lucas, que criou a trilogia prequel, com uma visão
distinta do que ele havia feito na trilogia original, ao invés de só repetir o seu trabalho. E se o George Lucas fosse fazer a trilogia sequel, tenha certeza que ela ia ser diferente. Inclusive já temos aqui alguns vazamentos de como seria, e seria completamente diferente do que a gente viu. Para o futuro, Star Wars deveria seguir esse exemplo do George Lucas, criando histórias únicas, tentando ser visionário, sabe? Star Wars sempre foi visionário na parte de efeitos especiais. Isso deveria estar refletido também nas histórias que eles querem contar. É Star Wars, gente. Não é qualquer coisa. Eles têm que construir um novo legado, ao invés de ficar só prolongando o legado que o George Lucas fez lá atrás. Com certeza essa abordagem iria garantir um futuro muito mais brilhante e inovador para a franquia. O lado da televisão não parece ter esses problemas, com vários insiders notando, esse braço tem muito mais liberdade para expandir o universo do George Lucas, e é por isso que houve uma lista variada que abrange toda a gama, para o bem ou para o mal, aos olhos dos fãs. De Endor, a melhor série de todas, a Acolyte, que é a pior de todas, bem como um canto para o criador de Ahsoka, Dave Filoni, o diretor criativo da Lucasfilm. Uma fonte acrescenta: fazer filmes independentes ou continuar a saga Skywalker, de qualquer forma, é uma questão fundamental que a empresa enfrenta enquanto tenta seguir em frente. Então, basicamente, essa é a encruzilhada que a gente vê hoje em Star Wars. Ou focar em novas histórias, ou continuar fazendo o que estava dando certo, apesar dos tropeços eventuais. Mas eu quero saber de você, gente. Bora debater aí, os comentários estão abertos. Você concorda com o que está acontecendo? Você gostaria de ver uma mudança na Lucasfilm? Tem algum projeto que te anima? Bora comentar aí, bora trocar essa ideia nos comentários e te vejo no próximo vídeo.